Boa tarde, tudo certo? Bom, vou falar um pouco sobre fuzzy tests, mas quem sou eu? Meu nome é Thiago Temporim, acredito que pelo menos uma pessoa aqui me conhece do Aprenda Golang, que é o canal no YouTube que eu tenho e o blog que eu mantenho, onde toda semana, ou pelo menos quase toda semana, eu tento postar algum conteúdo sobre Go. Eu trabalho como SRE numa empresa que chama Único. Alguém que conhece a Único? Legal. Para quem não conhece a Único, nós somos uma ID Tech. Então, o foco da empresa é trabalhar com reconhecimento facial através de biometria. Nós temos planos bem ambiciosos e estamos contratando. Então, se alguém tiver interesse em conhecer os planos, me procura nos corredores, a gente troca uma ideia e eu falo um pouco mais sobre o que a empresa faz também. Lá dentro eu trabalho como SRE em uma equipe que chama Engenharia de Produtividade, onde basicamente a gente desenvolve ferramentas para facilitar a vida de todo desenvolvedor lá de dentro. Uma das ferramentas, por exemplo, que a gente tem lá é uma que controla acessos dentro de ambiente produtivo. Como a gente usa privilégio mínimo em ambiente produtivo, então as pessoas só conseguem acessar para fazer leitura das coisas, quando eu tenho que fazer algum debug, entrar em banco de dados, fazer alguma coisa que é um pouco mais invasiva, vamos colocar assim, a pessoa precisa solicitar pelo Slack, aí alguém aprova, escala o cara por 1 hora, depois tira aquela permissão dele ali e ele volta ao normal. Então isso é uma das ferramentas que a gente desenvolve lá dentro. Mas, vamos lá falar um pouco sobre o Fuzzy Test. Mas antes da gente falar, a versão 1.18, a grande release, foi quando saiu o Fuzzy Test. Porém, ficou meio apagado ali, porque junto com ele saiu o Generics, né, principal, o mais esperado da release. Saiu também o N, que basicamente é um alias para uma interface vazia. E o Workspace, que é o lance de você conseguir definir uma pasta, criar vários projetos lá dentro e conseguir mapear eles para eles trabalharem junto. Não ter que ficar fazendo aquele monte de replays dentro do GoMod. E o Fuzzy Test, que é o nosso principal foco aqui. Beleza. Mas o que é esse tal de Fuzzy Test? Então, como diz ali, a técnica Fuzzy ela consiste em gerar inputs automaticamente com base em um padrão previamente informado. Cara, mas o que isso quer dizer? Basicamente, quando a gente vai escrever um teste ali, a gente passa alguns parâmetros para ele, textos, ints, floats, e com base naquilo que ele reconhece ali, ele entende a sequência de parâmetros, e depois, quando for executar um teste do tipo Fuzzy, ele vai gerar outras coisas para injetar ali. E daí é onde a gente vê que o nosso código não estava tão bem escrito assim. Beleza. Aqui eu tenho um teste comum, aquele que todo mundo escreve todo dia, certo? Todo mundo escreve teste todo dia. Não? Quem aqui escreve teste todo dia? E não pode mentir, hein? Mais de 85% de cobertura de teste no projeto. Porra, achei que ia ter menos gente. Não tem teste nenhum no projeto. Todo mundo tem algum teste no projeto? Pô, agora eu gostei. Achei legal. Então, esse aqui é um teste básico, simples. Eu defino lá alguns test cases, né? Porque eu não vou ficar repetindo código. Ninguém aqui repete código. Faço um looping ali, chamo a função de reverse, que ela vai pegar a minha string e vai inverter a posição. Verifico se deu erro, claro, né? A chance de dar erro é mínima, mas tudo bem. Depois chamo o reverse novo com aquela versão que foi invertida, para ela voltar ao original, e comparo ela no final, para ver se bateu as duas, ou se houve alguma divergência nela. Se houve divergência, meu teste falhou, não deveria haver divergência. Quando eu vou fazer um fuzzy test, pode ver que é muito parecido. Defino meus test cases, mas em vez de eu depois já fazer ali o meu loop e executar o teste, eu chamo aquela função, add. E pode ver que a declaração ali também, ó, não é testing.t, é testing.f. Então, naquele add, nesse caso, eu estou passando só a minha variável c. Por quê? Só tenho strings aqui. Se eu tivesse, por exemplo, structs, onde eu tenho string inteiro e booleano, eu poderia passar aqui
todos eles. Ou se fossem outros arrays, né? O primeiro parâmetro é uma string, vírgula, o segundo parâmetro, vírgula, o terceiro parâmetro, e assim por diante. Tá? Já a gente vai ver a assinatura do método que ele aceita N parâmetros ali. Depois aqui embaixo a gente tem o f.fuzz. Ele é quem vai executar o nosso teste de verdade. Então, a gente chama aquela primeira função, o add, que é onde a gente fala para o fuzz, olha, eu preciso que você gere inputs desses tipos. E depois no f.fuzz eu falo, agora me passa os inputs que você gerou. Pode ver que eu tenho aqui origin string. Esse origin string não são os dados que eu coloquei lá em cima. Já são os inputs que foram gerados pelo fuzz. Okay? Dentro, pode ver que é idêntico à outra. Vou voltar. É a mesma coisa que eu tenho aqui dentro do for. Exatamente a mesma coisa. A única diferença, normalmente, por experiência própria, quebra alguma coisa. Porque quando ele faz isso, ele gera inputs normalmente que a gente não está esperando. Um exemplo, se eu tenho ali uma string, ele vai tentar passar para mim uma string que não é o TF8. Se o seu código não está preparado para isso, já quebrou o seu teste. A gente vai inclusive ver isso depois aqui. E daí eu fiquei curioso quando eu estava preparando aqui a apresentação e falei, beleza, esse f.add, ele aceita qualquer coisa, uma lista de qualquer coisa. Então vou passar uma struct e, claro, ele vai alimentar a minha struct, porque ele é muito inteligente, ele vai pegar todos os atributos, vai setar os valores certinho e vai depois conseguir utilizar ali embaixo. Comecei a escrever o código, passei a struct. Quando eu coloquei aqui dentro do f.fuzz o meu parâmetro e coloquei o tipo da minha struct, ele deu um erro, não lembro muito bem, mas era alguma coisa do tipo, pode não. Aí eu falei, mas por que não pode? Se ele aceita N, certo? N é qualquer coisa. Então, antes da gente ver isso, quando a gente vai fazer um teste do tipo fuzz, eu tenho basicamente 3 etapas. Tem a preparação, que é aquele add, pode ver lá. Aqui a assinatura que eu copiei lá mesmo do Go. Args, 3 pontinhos, N. Então eu posso passar qualquer coisa. Execução. Eu tenho aqui o testing, o f.fuzz, e ali tem um ffn. Esse ffn, na verdade, ele aguarda uma função onde o primeiro parâmetro vai ser um testing.t, então é um teste normal do Go, e depois o args, 3 pontinhos n, que vão ser passados aqui a mesma coisa que eu defini lá no add. Mas quando deu erro, eu falei, peraí, mas por que está dando erro? E daí eu fui ver o código-fonte do Go. É o melhor jeito de a gente descobrir, né? Às vezes tem documentação que não mostra tudo aquilo que a gente quer saber, mas o código-fonte nunca mente. E lá no código-fonte tinha, olha, o n pode ser qualquer um desses tipos aqui. Array de byte, string, bool, byte, todos os tipos de int, o int, float. Falei, então calma aí, esse n não é bem n assim, né? Ele tem aqui umas limitações. E daí eu fiquei um pouco mais curioso, que foi, como é que ele sabe o tipo que eu estou passando? E se eu posso passar ou não? Porque ele deu erro no lint, não foi, eu nem cheguei a executar. E daí, como eu sou curioso, eu fui ver a função do fuzz, para entender o que ele fazia. Então a gente pode ver, ele começa fazendo uma pequena validação ali. Fuzz called. E aí foi onde eu descobri outra coisa. Eu sempre que eu fui testar o fuzz, eu fiz uma função de teste do fuzz, executei. Foi beleza. Beleza? Porque rodou, não porque passou o teste, tá? Coisas bem distintas, não vão confundir. Quando eu vi isso, eu falei, ué, mas então quer dizer que quando eu chamo o fuzz, se não cair naquele if ali, ele atribui um true para ele? Então, pera, então se eu tiver 2 test fuzz dentro do mesmo package, não vai funcionar. E eu fui testar, e realmente não funciona. Se você mandar executar todos os test fuzz que você tem escritos dentro do mesmo package ao mesmo tempo, ele vai dar um erro, falando exatamente aquilo ali. É fuzz called more than one time. More than once. Okay. Então, o que acontece? Quando você tem vários test fuzz dentro do seu package, não é proibido fazer. Mas você tem que passar um filtro na execução para falar qual tipo você quer executar. Você executa um, depois você executa o outro, depois o outro, e assim por diante. Beleza, descobri isso olhando no código-fonte, eu não sabia. Passei dali, beleza. Ele começa aqui. E aqui tem a validação, ó.
do FF, que é definido lá em cima. Que foi outra coisa que eu me perguntei. Falei, ele está definindo o FF como N, mas como é que ele garante que o primeiro parâmetro é um testing.t? Aqui embaixo, ele faz um reflect e ele valida. A primeira coisa que ele valida é se o kind dele é do tipo reflect.func. Então ele valida se eu estou passando a função. Se eu tentar passar alguma outra coisa, ele já vai dar erro ali. Depois que ele valida, se eu tenho pelo menos 2 parâmetros, que é exatamente aquilo que a função define. O primeiro parâmetro tem que ser um testing.t, e o segundo parâmetro, em diante, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, em diante, são aqueles que eu defino. Então, ali, nesse segundo if aqui embaixo, ele valida que tem que ter pelo menos 2 parâmetros, sendo que o primeiro tem que ser, olha lá, reflect.typeof. Aqui a gente vê o asterisco t. Então, ele garante que o primeiro parâmetro é um testing.t. E por último, ele valida que a minha função não está retornando nada, porque ela não pode retornar nada. Como ela é uma função chamada dentro de um outro, é como se fosse um callbackzinho ali, eu não posso retornar nada. E ele valida isso também. Foi legal. Mas ainda não matou minha curiosidade de como é que ele sabe os tipos. Logo na sequência, ou melhor, antes daquela definição de função, ele tem esse mapzinho aqui. Eu achei isso muito bacana. Que ele tem um mapping de reflect.type bool. E aqui eles têm todos os tipos que eles aceitam. Array de byte, string, bool, byte, floats, ints e wints. E daí ele tem um true na frente. Então, se eles quiserem desabilitar algum tipo por algum motivo, mudou para false, já não vai funcionar mais. E aqui, daí logo na sequência daquele último if que a gente viu, eles têm essa validaçãozinha aqui. Eles escapam o primeiro parâmetro, então o i começa em 1 e não no 0, porque o primeiro parâmetro sempre é o testing.t. E dali em diante eles vão iterar e vão validar se o tipo de dado que está passando está naquele array, naquele map. Se não tiver, eles vão dar um erro falando que aquele tipo não é suportado. E é assim que eles fazem para validar que eu não estou usando uma struct ou algum outro tipo. Que eu me lembre só a struct que não está ali no meio. Beleza. Vamos passar vergonha agora? Um pouquinho mais? Demo sempre tende a não funcionar, certo? Bom, tá dando para ver direitinho? Tá? Não? E agora? Um pouquinho mais? Tá bom. Legal. Deixa eu fechar aqui do lado. E diminuir isso aqui. Ignorem o que está comentado. Beleza. Então aqui eu tenho aquela função reverse que a gente viu lá. Bem simples. Ela vai entrar em string, vai pegar aqui, vai transformá-la em um array de um slice de Rune e vai fazer a inversão dela aqui embaixo, né? Vai pegar J e colocar no I, vai pegar I e colocar no J. E vai retorná-la como string depois. Bem simplesinho. Aqui depois eu tenho um testezinho escrito que é exatamente aquilo que a gente viu. Com um comentário. Ignorem o comentário. E aqui a gente vai ver que quando eu faço um go test, ponto, passou. Vamos lá. Está tudo funcionando. Meu código está perfeito. Certo? E se eu colocar a flagzinha aqui, traço fuzz? Será que ele vai passar também? Falhou? Certo? E por quê? A gente dá uma olhada aqui, tem lá o reverse test go, tem aqui o esperado e o obtido, o famoso losango. Aqui não está aparecendo, mas não sei se dá para ver aí, a interrogaçãozinha no meio. Não sei se já se depararam com isso, não é uma coisa comum de acontecer. Principalmente quem já utilizou ISO 88591 e depois teve que fazer o TF8, enfim. Não é algo que acontece muito assim, né? Beleza, ele deu um erro ali. Então quer dizer que meu primeiro teste, o meu teste comum que eu escrevi ali, estava incorreto, certo? Ele estava validando coisas que eu não esperava, na verdade. E eu achava que eu esperava tudo. Beleza, então como é que a gente vai fazer para corrigir? Vou descomentar o código? Claro. Basicamente o erro que ele está dando ali, ele está tentando passar um caractere para mim que não é um UTF-8 válido. E por ele não ser um UTF-8 válido, e por eu não fazer essa validação, ele dá o erro no fuzz. Porque o fuzz gera exatamente um caractere que não é um UTF-8 válido. Nos testes que eu escrevi, eu não previ isso. Por isso que tudo passava. Mas o fuzz não deixa isso passar.
Beleza. Agora, como eu disse, o fuzz, ele gera os inputs de forma aleatória. A sequência nunca vai ser a mesma. Ele gera de forma aleatória. Então, como é que eu faço para testar agora com o parâmetro que deu erro? Se eu precisar abrir aqui. Antes a gente não tinha essa pasta aqui, ó. Test data. Muito menos esse arquivo aqui. Nesse arquivo, se por algum acaso eu limpar ou fechar o terminal, nesse arquivo tem exatamente a referência do que falhou. Então, lá, go test fuzz, v1, e aqui eu tenho o parâmetro que ele tentou passar para mim. Então, eu consigo agora executar o meu teste de novo em cima exatamente do parâmetro que deu erro. Que ele guarde isso aqui. E como é que eu faço isso? Aqui na mensagem de erro, que é uma coisa que eu sei que todo mundo lê sempre tudo que está escrito na mensagem de erro, ele tem aqui, ó, to rerun. E ele tem para mim um comando aqui, ó, com uma hash, que, assim, só por acaso é a mesma hash do arquivo que está aqui. Mas é uma coincidência total. Se eu pegar esse comando e executar ele novamente, o fuzz não vai executar tudo. Ele vai executar só aquele input que falhou. Então eu consigo corrigir o meu código e testar exatamente aquilo onde deu o erro. Okay? Eu não preciso vir aqui executar de novo o traço fuzz e ficar lá, vai, passa aquele input de novo. Não, eu consigo executar e realmente validar se eu corrigir o problema que eu tinha ou não. Segundo ele, está corrigido. Como é que eu faço para ver? Go test, traço fuzz, ponto, traço v. E ele vai rodar aqui agora. Uma coisa curiosa. Normalmente a gente coloca os testes unitários para rodar no nosso CI. Certo? Desde que eu coloquei para rodar, já faz um tempinho que eu estou falando. E ele continua executando. Ele só para quando eu faço um Ctrl+C. Ok, mas não vai funcionar no meu CI, né? Eu não vou lá dar um Ctrl+C no meu CI. Não. Mas você pode passar um parâmetro a mais. Que é o traço fuzz time. E aqui você define. Olha, eu quero que você execute, mas só por 5 segundos. E depois pare. Desse jeito eu consigo colocar essa automação para rodar no meu CI. Então, opa. Ok. Não também. Deixa eu ver se eu mudar aqui. Ok. Alguma coisa aqui do Go 1.18. Cadê o Elton? Culpa da sua máquina, cara. Não sei se vocês viram, mas antes deu um pequeno problema. O meu Mac não tinha entrada, então eu tive que pegar do Elton, que eu não testei tudo na máquina aqui. Confiem em mim. Na minha máquina funciona. Beleza? Bom, o que eu tinha para falar aqui era isso.